Questões finais agora, então, para a Marli e para o professor Eduardo Zancu, por favor. Tá bem. Boa aula. Se identifique, por favor. Boa tarde, meu nome é Elizabeth, eu sou professora do PSI. E eu gostei muito da apresentação de vocês, foi muito útil para nós. E o que nós verificamos quando a gente submete um artigo numa dessas revistas, eles solicitam que a gente deve indicar os revisores, os nossos pares. Então, como é que está sendo o procedimento de vocês? Porque muitas vezes o pessoal fala, puxa, ele tem o QI, né? Ele tem um grupo de pessoas no exterior mesmo, e que ele acaba indicando o conhecido para revisar o artigo, e isso facilita, de alguma forma, a publicação. Como é que vocês têm tratado este ponto? A gente tem muita dificuldade de indicar. Primeiro, que não existem revisores hoje, né? As revistas hoje elas têm uma dificuldade de encontrar revisores. E indicar a melhor pessoa para fazer a revisão do seu artigo. Como é que vocês tratam esse problema delicado? Alguns journals, de fato, pedem, não é a regra, mas alguns journals pedem. E isso, em conferências, a gente já discutiu isso, e a tendência nossa é pedir para alguém próximo avaliar. O que não é legal. Então, por exemplo, aquele artigo do Technological Forecast to Social Change, a gente citava um modelo, a gente pediu para aquela pessoa avaliar. E ela avaliou. Então, muito legal isso. É claro que você pode, mas o editor vê, entendeu? Como a Linda comentou, a comunidade é pequena. Se você está querendo fazer tramóia, isso parece muito rápido. Então, o ideal é que você, como a gente falou, eu estou lendo aqueles artigos daquele journal, eu estou submetendo, e o meu artigo dialoga com 4, 5 artigos importantes daquele journal, que eu citei, que fizeram parte do meu quadro teórico, eu destaquei. Eu vou pedir para eles avaliarem, entendeu? Não é para o colega da USP São Carlos, não é para o colega de Santa Catarina, é para esses caras que eu vou pedir. E o editor valoriza isso, né? Não sei se isso é verdade em todos os contextos, mas essa é a política que a gente tem adotado. E você recebe um feedback muito legal. Muito legal, porque, às vezes, quando alguém te cita e você é chamado para avaliar o artigo, né, acontece muito. Os artigos de revisão de literatura acontece muito, né, que alguém cita o meu artigo de revisão de literatura e vem para mim para eu avaliar. Eu gosto muito, porque, às vezes, a pessoa até coloca o seu trabalho de um jeito errado, ou isso é muito legal, né? E o editor, se ele percebe alguma coisa, é claro que ele não vai mandar para alguém que ele acha que tem um favorecimento implícito. Ali é uma sugestão de nomes, né? Não um mandatório de nomes, né? Tanto é que eu já vi colegas comentarem que sugeriram e a pessoa não avaliou, não ficou nem sabendo. É só uma sugestão de nome, né? O editor não se compromete a escolher aquelas pessoas que você está sugerindo, né? Complementar bem rápido. A última vez que eu submeti, que tinha um pedido de recomendação, o journal ele mencionava que era para compor a base de avaliadores e que aqueles avaliadores não seriam usados, no caso, no meu artigo. Então, eles querem, às vezes, aumentar o conjunto de pessoas. Tem uma submissão do Brasil, às vezes você sugere um colega daqui, outro de outros países, enfim, aí aumenta a base. Tá ligado? Oi, Eduardo, estou no 2º ano do mestrado da Engenharia Química aqui da Poli. Primeiro que eu reparei que teve 2 trabalhos da Silvia Takei que foram usados como exemplo, aí, como ilustração. Eu conheço ela desde a época que a gente trabalhava junto na Poli Júnior, e é muito inspirador ver o trabalho da pessoa que você conhece sendo, assim, de certa forma, reconhecido, né? Porque eu imagino que vocês, por alguma razão, escolheram esse trabalho para ilustrar. Mas, enfim, a minha pergunta era para a professora Marli sobre a tese em formato de artigos. Eu sou aluno de mestrado, a minha dissertação vai ser no formato tradicional, mas eu tive a oportunidade recentemente de colaborar com uma dissertação que vai ser escrita nesse formato de artigos. E eu queria saber a opinião a respeito de
se isso seria indicado para mestrado ou para doutorado, enfim, se tem alguma diferença entre você escrever uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado nesse formato de publicação de vários artigos. Bom, a diferença básica é o tempo, né? Porque no formato de artigo, no nosso regulamento, tanto mestrado como doutorado, você tem exigência de um artigo aprovado, né? E essa exigência é muito tirana para o mestrando, porque o doutorando, esse primeiro artigo aprovado, às vezes vem em decorrência do próprio mestrado dele, que ele vai continuar para o doutorado. Então, ele tem um trabalho em andamento que o primeiro artigo sai no primeiro ano. O mestrando, ele está se apropriando, ele tem um tempo de aprendizagem que é muito difícil ele gerar um artigo capaz de ser publicado antes de 6 meses, o que significa... Porque o tempo ideal do mestrando são 2 anos. Né? Então, para você ter um artigo aprovado, você tem que gerar o artigo entre 6 e 8 meses do teu primeiro ano. E aí fica difícil. Tanto é que eu não fiz... A Silvia seria uma que poderia ter feito esse modelo, porque ela veio do trabalho de conclusão de curso dela, gerou 1 a 2. Né? A Silvia é muito outstanding, né? Ela gerou um artigo no International Journal of Project Management, e, nesse artigo, só que ela mudou de tema. Então, ela não tinha como articular. Né? Então, ela até gerou esse aqui, foi aprovado depois da data de defesa dela. Mas, durante o processo, ela não tinha artigos articulados que dessem, porque você tem o texto articulado. Né? Apesar de você não estar fazendo uma tese, então você tem pode ser mais um panorama, ensaio sobre uma área, isso dá para fazer no mestrado. Né? Mas exige que a pessoa se empenhe na publicação logo cedo e gere 3 artigos articulados. E nem todo mestrando tem esse trânsito. Né? E todo doutorando deveria ter. Né? Então, o doutorando, usar o modelo de artigo é muito, muito mais apropriado. O mestrando depende muito da maturidade, se ele já fez um IC, se ele já está mais familiarizado com o texto acadêmico. Eu acho que não é uma receita para todo mundo. Você tem um caso? Eu concordo com o que a Marli falou. Tem um caso que vai ser... A qualificação vai ser semana que vem, quarta-feira, de um mestrado, com um mestrando que tem essas características que a Marli falou, já vinha trabalhando com o tema, engajou assim, que teve a sua graduação e está inserido num projeto internacional, e a gente conseguiu um aceite veio hoje, outro já está aceito, e a gente levou a qualificação para o prazo final. Né? Então, agora ele tem que correr para a defesa para defender e fechar em 2 anos. Mas não é para todos os casos. Eu acho que é possível, eu vou ter uma resposta melhor do sucesso ou das dificuldades a partir da resposta da banca na qualificação. E se você tiver interesse e outras pessoas, depois a gente pode conversar mais sobre isso, tá? Como foi a experiência. Uma coisa que, além dessas questões de natureza conceitual, que acho que foram bem explicadas aqui, para quem não é do programa de engenharia de produção, eu assim, recomendo que leia o regulamento do seu programa, porque precisa ver se é permitido que no seu programa tenha esse formato de entrega de dissertação ou tese, que isso aí é uma decisão de cada programa, então pode variar muito de um programa para outro. Tá? Última pergunta, se houver. Bom, então acho que a gente pode aplaudir os nossos palestrantes mais uma vez, todos eles. Eu queria pedir aqui uma desculpa a todos, que a gente estendeu um pouquinho o horário, mas também foi por causa de uma decisão que a gente tomou de trazer maior densidade para esse primeiro seminário, que é um seminário que a gente queria colocar assim um pouco de simbologia a ele para um novo caminho aí que a gente vai trilhar. A gente tem a ideia de que os próximos seminários permitam uma maior interação, uma maior discussão, maior troca de ideias e sejam, portanto, um ambiente de colaboração e um ambiente de intercâmbio. Né? É certo que daqui a 2 meses faremos mais um, e estamos em discussão aí, eu peço até para a Marli tocar essa discussão lá na comissão de pesquisa, Marli, se cabe fazer um seminário já no próximo mês ou não, que era aquela ideia que existia. É possível que, intermediariamente, a gente faça alguns seminários, não nesse formato de uma apresentação de um professor que
ou de um pesquisador que conseguiu uma publicação, algumas publicações de alto impacto, mas com a ideia de discussão de alguns métodos, técnicas, ferramentas, como essas todas que foram citadas aqui, e que a gente certamente vai fazer também alguns seminários com esse objetivo. Quero agradecer mais uma vez a participação de todos e desejar que estejamos juntos aí no próximo seminário. Ok? Obrigado.